pelos falecidos Amauri e José Facense, pelos falecidos Maria Heloísa e Jandira Parnotti e pelas almas necessitadas, pelos falecidos Olivo e Clementina Alberti, a pedido dos filhos José e Gilberto, pelos falecidos Leocádia Mazuti, Maximiliano Mazuti, Romão Sokolowski e Edemundo e Aíria Barrio Nuevo, pelo falecido Atalípio Carreira, em ação de graças, pedindo ao Divino Espírito Santo bênção, saúde e proteção à família, a pedido de Valdir Zieluksiki, ou Bieluksiki, pedindo proteção ao Divino Espírito Santo ao lar, à saúde da família, a pedido de Laurete Kachanowski, pelos falecidos Antônio, Ana, Nicolau, Mariano, Wanda, Lúcia, Luiz e Isabel Vosch, pelos falecidos José e Florentina Luniski, ou Kuniski, pelas almas de Benvenuto, Joana e Altair José Munaro e Thaís Maria Munaro Mendes, pelos falecidos Isabel Kempka Munaro, Ricardo e Alcedir Santim, Pedro, Ângela, Natalina e Narciso Munaro, pelos falecidos Salvador, Lúcia, Antônio e Vitória Baldiceira, pelos falecidos Orovino, Ernesta e Pedro Carreira Mendes, Antônio, Lúcio, Osório Correa, pelos falecidos Maximília Mendes Osório, Gildo, Paula, Elvira, Alcides e Lúcia Rondim, pelos falecidos Ernesta Barbieri e Querino Doraci Bruschi, pelo primeiro ano de falecimento de Cristina Zaleski, pelos falecidos Inês, Merlos e Emisaque, por todos os falecidos das famílias Munaro e Baldiceira, pelo falecido Félix Ervino Mai, pelo falecido Irineu Dil e pelos falecidos das famílias Dil e Boris, a pedido de Wanda Dil, pelos falecidos Luiz, Armelinda, Catarina e Ciselda Sacomori, a pedido da família, pelos falecidos das famílias Fontana e Scalai, pelos falecidos Maria Salete Wisniewski, Suavomier e Alfreda Polanski e João e Bárbara Zilac. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas neste domingo, dia do Senhor, para celebrar, para louvar, reconhecer, nos apresentar. Juntamente a você que acompanha pelos meios de comunicação, Rádio Gaurama, Rádio Alternativa, pelo Facebook, onde neste dia temos a grande graça de nos apresentar assim como somos. E quando reconhecemos a nossa pequenez, nós sempre contamos com a graça que faz renovar, crescer e dar sentido ao nosso viver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, de Cristo, bom pastor, que nos acolhe neste dia em seu amor, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, ministros, a equipe do Rotary, a cada um de nós. Todos nós, a cada amanhecer, temos muito a louvar, a pedir, a nos colocar. Diante da vida, nós somos vistos pelos nossos dons, pelas coisas que temos, pela função que exercemos, mas para Deus somos vistos por aquilo que temos em nosso coração, em nossa alma. Nesse instante, na humildade e na confiança de que somos humanos, somos pecadores, pedimos e confiamos a graça do perdão para poder vencer todas as provações. E na certeza de que Deus acolhe o pobre, o pecador, mas quer salvar pelo amor, assim reconhecemos e peçamos perdão cantando. Perdão, Senhor, por ter te ofendido, a teus pés volto, arrependido. Perdão, Jesus, reconheço o meu pecado, certeza tenho de ser perdoado. Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, tem piedade dos filhos seus. Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, tem piedade dos filhos seus. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduz para a vida eterna. Amém. Glorificar é bem dizer. Para o judeu, o semita, o hebraico, glorificar, dar glória a Deus, é uma face visível de Deus. Para o grego, glorificar a Deus é a visibilidade que aparece, é onde a gente vai percebendo a presença de Deus nas pessoas. Para o latim, quem entendia o latim, é notícia boa, é bem dizer. Por isso, como o judeu, o publicano, que se colocou com humildade diante de Deus, nós queremos glorificar por todas as virtudes, por todos os dons, por tudo aquilo que podemos ser, estar e fazer com a presença de Deus. Demos glória a Deus cantando. Glória a Deus nos céus e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. Glória ao Pai, o Criador, seu poder nos chamou à vida. Glória a Deus nos céus e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. Glória ao Filho Redentor, sua cruz reconciliou-nos. Glória a Deus nos céus e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. Glória ao Espírito de amor, sua graça que nos renova. Glória a Deus nos céus e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. E diante da glória para com Deus e reconhecendo a sua presença que renova nosso ser, lembramos o 7º dia de Julieta Bueno
e Sérgio Sbardella. Falecido da semana, Ilva Inês Tagliari, podendo lembrar todas as intenções que colocamos hoje neste dia, onde com a sua alma, o seu coração, os seus dons, para poder assim servir, evangelizar e construir com a graça de Deus no nosso existir. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, podei-vos assentar. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial, em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus, como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor liberta a vida de Deus. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado, ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada para mim integralmente e ouvida para todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará do mal e me salvará para o seu reino celeste.
A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O cobrador de impostos voltou para casa justificado, o outro não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Muito bem, querida comunidade aqui presente, a você que acompanha pelos meios de comunicação, equipe Rotary, onde hoje primeira missa como Rotary aqui em Gaurama, conduzindo, animando a celebração. Bem-vindos e que Deus abençoe esta bonita missão de vocês, cada um de nós. Tendo presente as nossas motivações, tendo presente a nossa vida, quero também lembrar hoje que lembramos o Santo Evaristo, o 5º Papa da Igreja Católica, no ano 100 depois de Cristo. Lembrar também onde temos muitos amigos e conhecidos, onde o Atlântico ontem, após a virada sobre o Magnus de 5-3, é bicampeão da Copa do Brasil, onde temos muitos amigos conhecidos que na torcida trabalhando juntos, lembrar e colocar em ação de graças também. Lembraram o João, filho do Laser, mais o Rafael aqui de Gaurama, que estão jogando no Sub-17 lá em Áurea, no campeonato, colocar em ação de graças os dons, a vida, a missão, a família, a torcida, cada um de nós. A Leonice Akumori, que completa 80 anos, logo depois temos a festa na comunidade São Pedro, também a Karina, que completou 18 anos. Cada um de nós tem muitas motivações e de modo especial é quando a gente se coloca diante de Deus. Na vida, na sociedade, muitas vezes somos vistos pela roupa que usamos, pelo carro que temos, pela conta ou as condições que do patrimônio temos e assim por diante. Muitas vezes pelos cargos,
funções, status, mas para Deus nós somos vistos por aquilo que temos em nosso interior, em nosso coração, em nossa alma, naquilo que nós possamos e podemos, e com os nossos dons, poder se colocar a serviço da missão. Domingo passado, semana passada, a liturgia falava da importância de rezar e rezar sempre, da necessidade da oração, porque a oração conduz à missão. E Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu que conhecia as leis, as doutrinas, tinha currículo, era respeitado e assim por diante. O publicano, onde ele era cobrador de impostos, era mal visto pela sociedade. Ninguém quer pagar imposto, ninguém quer pagar isso, aquilo, porque parece que é uma perda, um dinheiro jogado fora. Por isso que ele dizia que diante de Deus, obrigado porque eu não sou ladrão, não sou desonesto, não sou isso, não sou aquilo, né? Não sou que nem aquele outro cara. Ou seja, quando o orgulho, a vaidade, a prepotência, quando a pessoa que quer se colocar e fazer a justiça por si mesmo, Deus não escuta a nossa prece. Nós precisamos ser pobres. O que significa ser pobre? Não ter as condições? Não, é ter a humildade. Olha, a gente pode gritar, pode rezar, pode fazer o que quiser, não adianta, não passa do teto. Ou seja, a humildade do coração, a humildade na fé. Por isso que, como dizia, o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas, e não faz mesmo. E Ele proporciona o dia para o rico, para o pobre, Ele proporciona para o pecador, para o santo, Ele proporciona o mesmo dia para o preto, para o branco, para o polaco, para o alemão, para o italiano. Ele proporciona o dia, o sol, o calor, o frio, a noite, a chuva, para todos. Ele não faz distinção, mas Ele escolhe aquilo que é do coração. Assim como a árvore, ela cresce em direção ao céu, mas sempre com as raízes firmes na terra. Nós precisamos, por meio disso, dizer e ter presente que a gente não se salva sozinho. Ah, mas eu conquistei tantas coisas, Padre, mas eu faço isso, faço aquilo. Não, nós seremos justificados pela graça de Deus. Ah, mas eu faço tanta coisa. Que bom, ótimo, perfeito. Mas o que vai te salvar é a humildade diante de Deus, porque vai chegar um dia que você vai pedir o socorro a Ele. Como dizia no Salmo, o Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. Não a pobreza material, mas a pobreza que faz se colocar com humildade. Não são as nossas obras que salvam, não são as nossas obras que vão nos salvar diante de Deus. É a morte de Jesus na cruz que doou a vida por nós, e isso faz reconhecer que nós precisamos da sua graça. Por que quando nós iniciamos a missa, sempre temos o ato penitencial? A graça do perdão, se você não perdoa e não se coloca com humildade diante de Deus, é como uma infecção diante de uma cirurgia. A infecção derruba e mata o corpo. O ato penitencial é se colocar com humildade diante de Deus. Há quanto tempo você não se confessa? Quais que são os teus pecados? Ah, Padre, não roubei, não matei, o resto eu fiz tudo. Ah, mas Padre, são aqueles pecados do dia a dia. O que nos afasta da presença, da essência de Deus? Muitas vezes, por pequenas coisas, desprezamos outros. Ah, porque eu sou religioso, porque eu sou igrejeiro, porque eu sou isso, aquilo.
Mas se não tem a humildade, a graça não age. Hoje, nós possamos gravar para a nossa vida, para mim, para ti, para nós. Sem humildade, a oração não sobe. Podemos gritar, espernear, fazer o que for. A humildade faz a gente ter essa pobreza de que aquilo que nós temos e fazemos não é por mérito nosso, é por graça de Deus. E se a gente não reconhecer isso, não vai subir a oração. Por isso, independente status, função, condição, o que for, a humildade faz ser justificada diante de Deus. O publicano, o fariseu, que era o que conhecia das leis e tinha as suas autoridades, tá? Ele não foi justificado, o outro sim. Porque ele reconheceu a sua pequenez, reconheceu a sua fragilidade e implorou, pediu a salvação. Portanto, que todos nós possamos, de modo especial, neste dia, onde continuamos a nossa vida, que olhe com muito carinho por cada um de nós, porque quando nós nos aproximamos de Deus, Ele quer sempre ver a nossa essência. Errar, falhar, sabe? Todo mundo tem essa possibilidade, mas se colocar com humildade diante de Deus é a grande graça no qual renova a nossa vida. Ele não concorda com o pecado, mas quer salvar o pecador. Assim, quanto mais nos aproximamos da luz, mais aparece a nossa beleza. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais aparece também as nossas impurezas, as nossas imperfeições, a nossa sujeira. Mas também quando a gente está longe da luz, não percebemos os detalhes ou as imperfeições. Que Deus nosso Pai, que nos conceda a cada dia esta grande graça de se colocar com humildade diante do Senhor e contar com sua graça. Por isso, a você que está aqui, que Deus possa sempre nos ouvir e Ele nos atende diante da nossa humildade, da nossa essência, onde muitas vezes a arrogância, a prepotência, o orgulho impede de subir a oração e contar com a graça e a bênção de Deus na missão. Quantas vezes a vida não vai para frente por falta de humildade, por falta de misericórdia, por falta de colocar como pequeno humilde. Será elevado a Deus todo aquele que se reconhece como filho, filha, amado do Pai, que ama, que reza, mas que conta com a graça do perdão. Quantas vezes que não temos a humildade de reconhecer as falhas, as limitações, e isso impede da graça agir em cada um de nós. A bênção é como anestesia, você a realiza, mas se a pessoa está embriagada, a anestesia não funciona. Na nossa alma, no nosso coração, se a gente não coloca a humildade e o pedido de perdão, o reconhecimento, a graça não age. Ela pode estar, mas não age. Se a nossa oração não for com humildade e com fé, com arrependimento verdadeiro, a oração não sobe. E esse é um aprendizado para todos nós hoje. A humildade, o reconhecimento. É como fosse você tirando a infecção, o corpo sara e você vai firme na missão. Assim também para a nossa alma, assim também para a nossa vida. O que é mais fácil dizer? Vai, levanta-te, ao paralítico, e anda, os teus pecados estão perdoados. Não é ser moralista, não é cobrar, não é isso ou aquilo, mas nesta missão de poder dizer e entender, porque é na humildade e na pequenez que faz aparecer a grandiosidade da presença de Deus. E parabéns àquele que tem a humildade, que sabe reconhecer, buscar, se moldar e pela graça de Deus sempre estar de pé e caminhar. Jesus contou esta parábola do fariseu e do publicano. Um foi justificado, outro não. Que nós possamos, no decorrer da nossa vida,
ter sempre a alegria de pedir, de clamar a graça do seu perdão e sempre nos renovar juntos, unidos na missão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E quando nós nos aproximamos de Deus e na sua presença, a grande ferramenta para a ação de Deus que acontece em nosso interior é a humildade, reconhecer aquilo que nós somos. E assim, nessa confiança como filhos de Deus, queremos e apresentamos nossos pedidos e após cada prece poder rezar. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Suplicantes peçamos que o Senhor proteja a igreja para que seja sempre lugar de oração, a casa de acolhida, para quem o procura de coração sincero. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Suplicantes, peçamos ao defensor dos humildes que manifeste a sua misericórdia àqueles que se reconhecem pecadores e buscam a sua graça de coração humilde. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Suplicantes peçamos ao refúgio dos oprimidos que socorra as pessoas que vivem em regiões de conflito e suscite o reconhecimento dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Suplicantes, peçamos ao Criador do Universo que suscite abundantes vocações sacerdotais, religiosas e leigas, sobretudo para colocar-se a missão além fronteiras. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Suplicante, peçamos bênçãos ao grupo do Rotary, fundado neste ano em Gaurama, para que possa promover ações em prol do bem comum. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai, atendei a nossa prece, o nosso pedido, pelo 54º Cursilho das Mulheres da Diocese de Erechim, Marcelino Ramos, que se encerra hoje, pelos 7º dias de Julieta Bueno e Sérgio Bardella, e por todas as nossas motivações que com humildade e com fé contamos com a graça de Deus e de modo especial nos conduz ao seu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Preparação das oferendas. Tanta vida para oferecer, tantos sonhos para realizar. Nossa esperança vem fortalecer, vem, Senhor, a vida renovar. Oferecemos, Senhor, neste altar a nossa juventude. Oferecemos, Senhor, neste altar a nossa juventude. Tantos não têm pão para comer, muitos morrem antes de nascer. Tanta injustiça, tanta divisão, vem, Senhor, a vida renovar.
Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Que este sacrifício para vós, Senhor, seja uma oferenda pura e para nós fonte generosa de vossa santa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas do vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade. Pois, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso, também nós vos louvamos com todos os anjos e cantando em alegre celebração, juntos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo é o Senhor nas alturas, o Senhor é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo é o Senhor de toda a terra, o Senhor é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais a vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. E na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Admir, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Falecida da semana, Ilva Inês Tagliari. 7º dia, Julieta Bueno e Sérgio Bardella. O mês de Ermelinda Sacomore Goronce. 7º mês, Atalíbio Carreira. Um ano de Artêmio Butrinowski. Um ano de Fabiano Lengoski. 3º ano de Zulmira Zorteia. 6º ano de Vespasiano Beltrame. 4º ano de Rafael Brzezinski. 13º ano de Valdir Dobrovolski. E todas as demais intenções no qual lembramos e temos presente na vida e na missão. 11º ano de Ledair Zamadei. E todos os familiares, amigos, pessoas queridas e intenções que colocamos hoje nesta missa. De todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. E por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Independente situação, dons ou condições, o que nos salva diante de Deus é a humildade. Recordamos e lembramos os santos, os mártires. Eles não se justificavam, eles ficavam na humildade. Jesus, ao carregar a cruz, foi insultado, blasfemado, foi como compreendido o pior dos piores. Ele não precisou justificar. A graça da vida depende da nossa humildade. Quem se humilha será elevado, ou seja, contar com a graça de Deus. É por Ele, é com Ele que nós aqui estamos, para que diante dos nossos dons sempre ter a alegria de ser reconhecido e por Ele conduzido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a nossa vida, os nossos dons, tendo presente nossa humildade, vamos viver com esperança e juntos aguardar a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz, Senhor, a vossa paz. A graça de ser salvo depende da nossa humildade e do nosso arrependimento. O Papa João Paulo II perdoou aquele que queria lhe matar. E diante de Deus nosso Pai está a graça do arrependimento das nossas falhas e o poder que pela humildade nos concede sempre estar com Ele conduzidos e guiados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei sua palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida e para a vida eterna. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz.
vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigora no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escravos de um poder que atrai. Diante de Deus nosso Pai, aonde a liturgia nos ensina, nos acolhe, nos molda, que o que nos salva não são as nossas obras, mas somos salvos diante da graça de Deus. O publicano pedia o perdão. O que justifica na nossa vida é o arrependimento sincero diante de Deus. Aquele que confia na sua própria justiça, mais do que a misericórdia de Deus, a graça de Deus não age. Ou seja, quando com arrogância, com orgulho e prepotência, se querer se colocar como melhor que o outro, a oração não sobe. E eu, como padre, preciso dizer isso. Os santos, eles, quando eram humilhados, eles não se defendiam. Às vezes, a vida não está indo para frente só por falta de humildade, por falta de arrependimento, por falta daquilo que você precisa colocar diante de Deus, que muitas vezes não reconhece ou não valoriza. Assim nós somos convidados a poder sempre estar onde Ele quer nos salvar, Ele quer nos conduzir, Ele quer onde cada um de nós possa ter o amor, a alegria e a paz. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Próxima semana teremos as missas nas comunidades, de modo especial com as intenções, lembrando os falecidos, onde se aproxima o dia de finados. Dia de finados, que será domingo, a missa às 8 horas. Dia de finados é o dia que nós precisamos levantar cedo. Por mais que é domingo, que é feriado, levantar cedo, porque nós estamos vivos. E para não ficar muito quente o ambiente, se não chover, a missa será às 8 horas lá no cemitério municipal. A partir das 7h30, vamos começar a ler as intenções, lembrar o dia deles. E no dia deles temos que ter a humildade de lembrar todas as intenções que queremos marcar e rezar. Caso
Se estiver chovendo, será no mesmo horário, às 8 horas, a missa na Igreja Matriz. Para também facilitar o pessoal que quer, durante o dia, se deslocar para outros cemitérios também, fazer a sua humildade de chegar, reconhecer, agradecer e se apresentar diante do Pai, neste tempo ainda que concede a cada um de nós viver. Dia 8 de novembro teremos o terceiro encontro diocesano do Terço dos Homens. Terceiro encontro diocesano do Terço dos Homens. E isso é inédito, que será aqui em Gaurama. Obrigado, Glicério, que é o coordenador diocesano do Terço dos Homens, e teremos aqui, iniciando às 9 horas, e encerramento ao meio-dia. Meio-dia teremos o almoço, suíno no tacho, polenta, mandioca, arroz, salada, sobremesa, no valor de R$40. Mulheres, desculpe, é só os homens, tá? O Terço dos Homens, no qual teremos essa bonita presença aqui de Gaurama e também da Diocese. Dia 12, 13 e 14 de novembro teremos o tríduo em preparação à festa em honra a Nossa Senhora das Graças e das Capelinhas. E neste tríduo, por uma noite, teremos o Glaucio Lima, que é o cantor sertanejo católico, aonde ele está fazendo uma peregrinação pelo Brasil e vai estar no dia 16 em Santa Maria, onde acontece o primeiro encontro internacional do Terço dos Homens. Só nós não vamos ir porque temos a festa aqui, bem no dia. Então, em Santa Maria, no dia da festa, Nossa Senhora das Graças, teremos lá também, em Santa Maria, o primeiro encontro internacional do Terço dos Homens. E no dia 13 de novembro, ele vai estar aqui na noite da novena. Então, naquele dia, a gente convida o pessoal para essa oportunidade. Como igreja, nós também investimos na evangelização, num momento especial para vocês, para todos nós também. E no dia 16, a festa, às 9 horas a missa, com a renovação dos ministros e a honra em Nossa Senhora das Graças e das Capelinhas. No início agora de novembro, as zeladoras vão passar nas famílias com a programação, com o convite para a festa. Sim, elas já passaram no mês de junho, julho, a coleta para as vocações. Sim, foi 12 mil e poucos reais que foi arrecadado e foi repassado para as vocações. Então, nossa gratidão às famílias e de modo especial pela contribuição. Esse ano não ia encaminhar os envelopes, mas muitas pessoas diziam assim: padre, nós doamos só um pouquinho porque queremos ajudar para novembro também. Então, as ofertas da última vez que as zeladoras passaram nas famílias, foi tudo repassado para as vocações, para o Seminário de Fátima em Erechim, e foi prestado conta às zeladoras diante do acontecido. E agora em novembro teremos a festa das Capelinhas. Acolham bem as zeladoras, contribua daquilo que você pode ajudar, ser, estar. Tudo que é com humildade e com fé para o bem da realidade e da comunidade, Deus jamais deixa de nos atender. Ele não é desonesto, ou ele, como é que eu vou dizer, ele não exclui ninguém, mas acolhe aquele que se coloca com humildade e com fé. Nunca se esqueçam disso. A pureza da humildade e da fé. Os santos, quando eram humilhados, eles não se defendiam. Por isso que, diante da vida e da missão, poder render graças pela humildade, pela fé, pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Equipe Família Rotary, sejam bem-vindos. Obrigado por acolher essa humildade de vir, estar, de rezar. Eu sei que diante dos trabalhos, das empresas e das funções, muitos têm outros familiares que estão nos trabalhos, mas estão aqui rezando e, de modo especial, lembrando eles também. Que Deus conceda a vocês infinitas graças e bênçãos, e ter presente que a igreja sempre está de portas abertas a acolher, a estar. E assim, na diversidade dos dias, da semana, do mês e do ano, sempre temos este grande convite de aqui estar. Se nós justificamos por nós mesmos,
nós não contamos com a graça. A humildade é como fosse curar a infecção de uma pessoa que está doente. Aí que está o detalhe. Porque caixão não tem gaveta, todos nós vamos partir, mas precisamos sempre ter presente. Os santos não se defendiam quando eram humilhados. Ou seja, quando Jesus carregou a cruz, disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Quantas incompreensões, quantas coisas que acontecem no dia a dia por falta de humildade. Então que no dia de hoje, eu, você, cada um de nós possamos ter presente. A gente pode rezar, gritar, fazer o que for, mas sem humildade, a nossa oração não passa do teto. Como dizia o polaco, que chavada. Então, em vida, que possamos sempre ter essa grande graça de ser. Independente de condições, status, funções, o que for. É a humildade que nos coloca na essência e na presença de Deus. O fariseu não foi justificado. O publicano, o cobrador de impostos, batia, pedia com humildade. E como semana passada rezamos, Jesus orientou a necessidade de rezar sempre. E hoje destaca a humildade, a confiança diante de Deus. Gratidão a todos que de uma forma ou outra colaboram com essa bonita missão, juntos com humildade, na confiança a Deus e com a sua vocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, nosso Pai, que nos concede a graça e os dons de entender, compreender, nos moldar e nos guiar, conceda a cada um de nós infinitas graças e bênçãos e poder sempre contar com seu auxílio, com a sua graça e com a sua proteção. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela bonita presença, um bom domingo, uma maravilhosa semana e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Já foi. Vamos te dar uma palha. Nossa.